girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fini, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e quell'olore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno vera. No, stanotte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me giravi il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fini, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e quell'olore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno vera. Il mondo. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si scarice la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te bene assai. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire di una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi da ragazza, quei occhi verdi come il mare, poi ad improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te
assai, te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te bene assai. Dalla tua bocca vorrei bere i baci che sono come goti di rugiada. In questo cielo scrivere il tuo nome vicino al mio, al dolce suono della mia chitarra, dirti le cose pazze che io sento, farti sentire in questa notte chiara quello che sento, che sono innamorato e l'amore più grande, che sono innamorato io e te, com'è bella amarti, che sono innamorato e l'amore più grande, che sono innamorato io e te, com'è bella amarti. Se nel tuo corpo fossi prigioniero, confonderei il tuo fiato con il mio, fino ad unire le mie sensazioni con la tua vita. Abbandonato in una spiaggia vuota, potrei nutrirmi solo dei ricordi e del sapore di quel primo bacio che ancora sento, che sono innamorato e l'amore più grande, che sono innamorato io e te, com'è bella amarti, che sono innamorato e l'amore più grande, che sono innamorato io e te, com'è bello amarti. Rivendo in cor il treno, allontanarsi e tu asciughi quella lacrima, tornerò. Com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi aspettami,
il tempo passerà, un anno non un secolo, tornerò. Com'è difficile restare senza te, sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Tornerò, tornerò. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami, tornerò, pensa a me sempre, sai, che il tempo passerà, sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Tornerò, tornerò, sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Tornerò, tornerò. Mais um então, saideira. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato un invasore. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato un invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno
e diranno che bel fior. Tutte le genti che passeranno e diranno che bel fior. E questo è il fiore da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Ricardo. Muito linda a tua voz e as tuas canções. Então, pessoal, a nossa roda de conversa com os autores. Nós vamos dar início com o nosso secretário Ismael, que vai dar uma palavrinha para a gente sobre quanto é importante a gente manter, né, as nossas memórias escritas em livros, para que no futuro as crianças tenham acesso às informações, né, quanto isso é importante de ser guardado, ser preservado. Também nós temos a nossa vice-prefeita, a vereadora Cláudia, os autores, as soberanas, o seu Romeu Franciosi e a dona Neide, donos desse casarão, né? Estamos aqui ao fundo, a nossa coordenadora da cultura Elisa, o Beppe, o nosso maquinista, que é o Marciano Giuriati, o turismólogo, e também ele é presidente do Conselho de Turismo. O nosso diretor da UPF, o Henrique, também vai dar uma palavrinha depois para a gente sobre a importância de estudos, né, de livros, de escrita. Então, passa a palavra para o Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Sem dúvida, esse é um dos momentos mais importantes e especiais desse evento. É uma alegria estar aqui, poder ver pessoas que querem conversar a cultura, querem conversar a história, né? Eu acompanhei o senhor Romeu chegando antes aqui, ele olhando, meu Deus, aqui na minha casa essa música, essa roda, olhando o músico. Eu vi a tua cara de emocionado mesmo, e que legal, né, Neide? Essa energia aqui na residência de vocês aqui realmente é muito especial. E me permito aqui, eu quero que... Elisa, por favor, fique de pé. Junto com a Aline, que teria o Rude, mas eles não estão. Essas pessoas, elas são especiais. Esse momento está acontecendo muito por causa delas. E eu peço uma salva de palmas para elas. A preocupação que elas têm com a cultura, com a história do nosso município é de emocionar. Eu emociono sempre que eu falo com elas, né? Só que eu estou falando aqui. Eu já conversei com elas sobre isso. Mas assim, ó, quero dar as boas-vindas a todos, né? Vice-prefeita Lourdes, Cláudia, vereadora, todas as autoridades já citadas antes aqui. E principalmente aos nossos autores, que hoje aqui estão. E vão contar um pouco da história. E vem mostrar a importância, como a Aline falou, de deixar a história escrita. Hoje de manhã mesmo aconteceu um fato, né? Com a minha mãe, ela comentou: eu fui rainha já da festa da colônia e eu não vou ser homenageada. Como se fosse isso, eu quis dizer. Mas não se tem ninguém para contar essa história. Não achamos ninguém que soubesse dizer, né? Realmente ela foi. Ela sabe que ela foi. Mas agora fica nosso encargo, né? Fazer esse resgate dessa história, porque de repente alguém não escreveu, alguém não fez uma foto. Essa reunião não aconteceu. Se ela tivesse acontecido há vários anos atrás, e todos os anos, e não só uma vez por ano, né? Mais vezes. Seu Romeu, de repente aqui nos dias eu vim de novo aqui, né? Ah, pode vir, a porta está aberta. Oh, que maravilha. Mas enfim, quero desejar uma boa conversa a todos. Muito obrigado pela presença e que seja muito produtiva essa roda de conversa. Obrigado. professor Henrique. Dá uma palavrinha pra gente, por favor, também. Tá bem. Boa tarde a todos e todas. Que prazer estar aqui. Já encontrei até uma parente aqui, né, conversando. Que bom. Mas vou falar rapidamente, porque eu acho que todos estamos aqui para ouvir os autores, que são realmente as estrelas da tarde, né? Mas queria deixar registrado o quanto é importante a educação, a cultura, a história e o quanto isso garante a continuidade da nossa sociedade, né? Essa casa está aqui já talvez 100 anos, né?
já viu muita coisa acontecer. Nós daqui a 100 anos talvez não estaremos mais aqui, mas a casa, se tomara, esteja aqui ainda. E se isso não estiver registrado em livros, em documentos, em fotos, em imagens, a história se perde. Então o registro é muito importante, estudar é muito importante e escrever é muito importante. Isso a gente fala para as crianças lá na escola, para os universitários, e que bom poder falar também para todo mundo de quanto é importante a gente se desenvolver como pessoa, e a gente, quando se desenvolve como pessoa, também ajuda a comunidade inteira a se desenvolver. Então é uma fala bem rápida, só para marcar a educação mesmo, e quero agradecer muito a todos os organizadores, quem esteve à frente aí de todo o evento, mas desse momento aqui, porque certamente estar aqui nesse lugar, nessa tarde, com essa música, vai ficar na memória por muito tempo. Isso não vai estar escrito, talvez esteja escrito em alguma publicação futura, mas na nossa memória vai estar bem vivo esse momento muito agradável que a gente teve aqui. Então, parabéns para os organizadores todos, e muito obrigado para os autores também que estão aqui se disponibilizando a conversar conosco. Pra gente sobre a vila, né, a importância desse momento e a importância da história. O senhor que está sempre recebendo os turistas, o que é para os turistas, né, essa vila histórica de Evangelista? Bom, boa tarde a todos. Eu não estava preparado para falar. Geralmente eu tenho meu discurso já para os turistas, contando um pouco da história do lugar e tal. Mas eu vou contar um pouco, digamos, do que levou até a chegar ao ponto de vocês estarem aqui também. A Casca começou ali pelos anos 2000, se não me engano, a associar a região turística ao vinho. E, em resumo, digamos, em 2013 eu consegui fazer um intercâmbio, digamos que eu fui na Universidade de Verona, lá no Vêneto, lá na terra dos nossos antepassados, onde eu vi que lá eles preservam muito toda a história deles. Seja ela na arquitetura, história da família, toda família é natural, sem lei de tombamento, sem nada, tipo, é ao natural, tipo, eles preservar a identidade cultural, seja ela em todos os aspectos. No canto, eu vejo vídeos hoje até da Emília-Romanha, que é um estado, digamos, abaixo do Vêneto. Esses dias até no Facebook, até, tipo, estou seguindo. Jovens e tal, tipo, que nem as festas de capela que quando eu era criança que eu enxergava, cantando em coro, digamos, aqueles corais, como é que eles chamam de coral, tipo independente, assim, sem tipo maestro, sem nada, eles cantam, bastante vinho, né, natural. Mas digamos lá, estando lá na Itália, eu percebi, digamos, que a vila, desde os anos 40, que fechou o frigorífico, depois as estradas passaram fora, a própria emancipação de Casca fez com que os pioneiros que aqui construíram praticamente uma cidade fizessem com que eles fossem praticamente todas as famílias foram embora. E a vila foi, digamos, 90% destruída, mas ainda sobrou os 10%, digamos que se manteve um pouquinho, embora abandonada, ainda tipo, não tinha ainda sido totalmente destruída. Então, lá da Itália, digo, bom, Evangelista ela pode ser salva através do turismo. Como falou o professor, na história, nos livros e tal, digamos, a educação e tal, digamos, a cultura, tudo isso, digamos, se não tiver tudo sintetizado, que ela não pudesse ser comercializado, digamos, que ficasse viavelmente econômica, para dar sustentabilidade para as pessoas permanecer aqui, alguma atividade econômica, ela não tinha como se sustentar. Digamos, no comércio tradicional não tinha como, porque não existia mais população. Na indústria não tinha mais como botar indústria, por vários motivos. Uma, porque não tinha mão de obra local, trazer de fora inviável, não tinha loteamento. E em terceiro, o município se incentivava a botar alguma indústria e botar sempre próximo da sede do município. Então, mas antes era de tirar daqui para botar para Casca. Então, digo, totalmente inviável de ressuscitar o lugar. Mas, daí eu vi que no próprio campus de San Floriano, que é um campus, tipo um campus da enologia e turismo, fora de Verona, então, fora do campus universitário. Então tinha uma extensão lá, onde eles faziam pesquisa dos vinhedos, da análise química e tal. Eu
na pedra lá do Campus Vix, enologia e turismo, mas daí, digamos, o que tem de ver, né? Então, eu vi, digamos, que o turismo ele é uma ferramenta de todas as atividades econômicas na Europa, indiretamente elas são promovidas pelo turismo, coisa que aqui no Brasil é tudo desassociado. Então, de lá eu vi que o turismo ele podia se tornar uma ferramenta de desenvolvimento local. E depois de quase 2 décadas, isso está, digamos, digamos, tipo, não precisa mais explicar, digamos, está olho nu, digamos. Esse seria o recado, então, que o município, obrigado pelo município ter enxergado isso, de estar começando a apoiar. E temos uma trajetória muito maior, porque, digamos, o turismo, assim como os outros serviços, também necessita, digamos, de infraestrutura. Então, digamos, a gente já tem uma parte, né, digamos, mas tem muita coisa para ser feita. Então, acredito eu que agora, através desse pontapé, e vai atrair mais empreendedores e tal, vai se retroalimentando até chegar num ponto da gente ter uma infraestrutura, digamos, num lugar, digamos, desenvolvido, com uma iluminação decorativa bacana, umas ruas bacanas, flores, conscientização da própria comunidade local, o inconsciente, o psicológico, a autoestima. Então, ou seja, o turismo ele afeta em tudo, desde até as famílias, né? Toda a parte, digamos, do inconsciente e depois e até no visível, que seria até o poder aquisitivo mesmo. Isso que é o bacana do turismo. Obrigada, Marciano. Então agora eu vou passar a palavra para a nossa rainha Érica, que também vai dar as boas-vindas em nome das soberanas. Pessoal, vou levantar um pouquinho, querem levantar comigo, meninas? Vou falar em nome da nossa corte, então. Acho que tudo que a gente viu durante o nosso concurso, nós tivemos 1 mês de preparação, de pesquisa, né, de conhecimento, lemos os livros que hoje estão aqui expostos, então a gente pôde constatar o quão rico foi a construção da nossa cidade, o quão rica é a história da nossa cidade. O distrito faz muito parte disso, né? Então a gente ouve histórias dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente sente lá no nosso coração, meu Deus, o que eles enfrentaram, o que eles passaram para construir o que a gente vê. A gente fica surpreso, né? Fica admirado. E quando a gente pode ler histórias, fatos, quando a gente pode ver construções, fotografias, a gente não sente só no coração, a gente sente na nossa pele. A gente pode ver o nosso arrepio, né? E hoje a gente está numa atualidade que as coisas são muito redes sociais, fotos digitais. Então ver as coisas impressas, ver um livro impresso, sentir as folhas nas nossas mãos, isso é importante demais. Isso traz pra gente, traz no nosso coração, na nossa alma, um toque dos nossos imigrantes e de todas as pessoas que sofreram tanto para dar o início de tudo que nós temos hoje. É lindo que a gente vê, é lindo. Mas quem chegou aqui e colocou a mão na massa e levantou as construções e fez girar, né, a comunidade, a gente precisa valorizar. Então eu deixo meu agradecimento à oportunidade da gente ter tido a oportunidade de ler essas histórias em livro. Então muito obrigada. E o que eu posso dizer? Nós estamos felizes de poder estar aqui no distrito, não só na nossa cidade, né, como foi a nossa festa, mas vir para Colônia. Eu sou filha de Colônia, então para mim é uma emoção estar aqui. Ouvir tantas histórias e ver e estar presente é uma grande emoção. Então, obrigada pela presença de todos, obrigada pela oportunidade, e eu tenho certeza que esse é o pontapé de uma trajetória linda da festa da Colônia, né, Marciano? Não só da festa, mas da Evangelista. Daqui pra frente é só crescimento. Então que esse seja um marco histórico que só vai melhorar, né? Obrigada, gente. A gente recebeu mais um professor, mais um escritor. Professor Giovanni, por favor, pode. Então agora nós já vamos passar, né, para o nosso grande momento, que é o momento de acolher, né, de receber e de escutar vocês, escritores, né, pessoas que motivaram esse encontro. A gente queria proporcionar para vocês, né, e também mostrar para a comunidade que o quanto é importante ter
essas histórias escritas em livros, né, essas obras que vocês publicaram e que nos ajudam na hora de nós estarmos na sala de aula, né, com os nossos alunos, ter essas obras, ter essa possibilidade de trazer para eles concretamente. Então todas essas obras de vocês ajudam e muito na hora de dar a nossa aula de história, né, falar sobre o município de Casca, e também uma forma de dizer assim, vamos escrever, né, vamos escrever. Escrever é importante, quem tem ali histórias, memórias, vamos incentivar a escrita. Também já de antemão a gente fala que estaremos escrevendo, né, parceria eu, Fábio, a Elisa e eu, vamos escrever um livro. Já estamos, na verdade, que vai ser distribuído depois para as crianças, a história de Casca, conhecendo a história de Casca, voltada para o público infantil. Então, a história de Casca para crianças, ilustrada de uma maneira fácil, de fácil entendimento, que depois as nossas crianças lá na escola vão poder ter essas obras e vai ficar, então, para facilitar, né, essa educação patrimonial, né, esse conhecimento histórico. Então, agora o momento é deles, né, dos nossos autores. Eu tenho aqui, então, já queria agradecer seu Artério, o Fábio, né? Então o seu Artério e o Fábio escreveram essa obra aqui, Fragmentos Históricos da Educação em Casca. Essa é a primeira parte, mas tem uma outra que vocês estão produzindo, né? Então depois vocês vão falar um pouquinho, né? Também o seu Artério, né? Nosso querido escritor também, 60 anos de Casca, junto com o seu Jair Pedroso. Então depois vai falar um pouquinho. Nós recebemos também a dona Lucinda, né, Macari, que ela nos trouxe, né, uma surpresa para nós, Memórias de Vila Oeste, e também Giuseppe Chiarello e Giuseppa Casenato. Então, falando sobre origens, descendência, né, imigrantes, todas essas histórias que fazem parte, então, da nossa comunidade, né? I ricordi della cultura italiana, né? A nossa Nair, então, escreveu um livro muito importante, resgatou muitas histórias do município, os provérbios, né? As orações aqui, a Ave Maria, inclusive a dona Nair, nós estava conversando, né, dona Nair? Uma oração aqui, a senhora pegou lá com a minha família, né? Sim, ela é da minha bisa Nissola. Da bisa Nissola. É, então a minha avó ensinou para minha avó e quando eu era bem pequena eu aprendi ela. Bem extensa, olha mas só. A gente decorava aquele tempo. Né? Bem interessante então. Então aqui realmente ela resgatou a história das famílias e colocou no livro. O seu Alexandre, então, e a dona Maria, Os Diários de um Imigrante, né? Então, vocês fizeram uma obra muito importante, eles fizeram toda a obra, uma obra em cima dos diários do Ângelo Dall'Acqua, também depois vão falar um pouquinho pra gente, e o professor Giovanni, então, Balbinotti, que escreveu o livro da Colônia Guaporé, né? Então, as origens de Casca tá ali com o professor Giovanni, as obras dele, então, várias obras, ele é professor doutor, né? Então está aqui conosco um professor doutor também, para falar um pouquinho sobre Colônia Guaporé, porque a origem de Casca Evangelista está com o professor ali, que eu acho que então vou passar a bola primeiro para ele, né? Para começar com a Colônia Guaporé, para depois a gente ir, né, para o Distrito do Evangelista, para as memórias, para as histórias de família. Então, professor Giovanni, a palavra é contigo. Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite. Né? Estou feliz em vir prestigiar, em ser prestigiado e vir prestigiar esse evento tão bonito de vocês. E como professor de sala de aula, professor de jovens, professor de adolescentes, professor de adultos, nós vemos o quanto é importante esse processo de resgate da memória, esse processo de resgate da identidade, esse processo de resgate realmente da nossa história, da nossa memória, da nossa identidade. Porque se nós não sabemos de onde nós viemos, dificilmente nós sabemos para onde nós vamos ir. E em tempos de base nacional comum curricular, de sala de aula, muitas questões particulares, muitas questões nossas, muitas trajetórias de vida acabam se perdendo nessas questões que vêm a nível nacional, que vêm a nível estadual. Então essas obras que vêm para fazer realmente esse processo de reviver a memória, reviver a identidade, reviver a história aqui dos nossos municípios que compõem essa grande área que foi a região de colonização italiana, muito nos alegra aos nossos avós que vêm ali retratados a trajetória deles, que vem retratada a trajetória dos seus próprios avós, e nos alegra também por conseguir trazer, né, para esses nossos alunos toda essa epopeia da imigração italiana, né? Todo esse processo de deslocamento populacional
de reconstrução da sua vida aqui na América, no Rio Grande do Sul. E isso para nós, professores, para nós que trabalhamos com a formação de jovens, com a formação de crianças e também com a formação de adultos, é algo que não tem um valor pecuniário, não tem um valor monetário. É de uma cultura, de uma riqueza cultural que não tem como nós medirmos o retorno que nós temos da juventude quando a gente tem um evento tão bonito como esse, quando a gente pega um livro na mão e nós vemos naquele livro um sentido, nós vemos uma ressonância da nossa vida naquela obra. Então eu fico bastante contente em estar prestigiando, sim, com autores também que trouxeram todo esse processo. E eu fico também feliz por ter escrito uma obra, né, uma das obras, a principal delas, é que faz todo esse retrato da colônia Guaporé, de qual Casca e nós aqui, o nosso distrito de Evangelista, fazia parte, desde os primórdios da imigração até o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, que trouxe, que se tornou, que findou num distrito tão bonito, tão pujante como era alguns anos atrás e como é ainda hoje, que é realmente lindo de vir aqui, de conhecer, de passear e de se integrar nessa comunidade que está trazendo uma felicidade tão grande para nós. Professor Giovanni, tu queres falar para nós só um pouquinho da tua obra, assim, da história da colônia Guaporé e depois da história do Casca? Ok, então vamos... A colônia Guaporé, que é o objetivo principal dessa obra maior, cujo nome realmente é a colônia Guaporé, 1892-1940. Esse primeiro livro retrata desde o processo de imigração italiana para o Rio Grande do Sul, as colônias iniciais ali que acabaram se tornando os municípios de Caxias do Sul, de Bento e Garibaldi, e a nossa colônia aqui, né, que foi a última grande colônia oficial, fundada em 1892 pelo governo do já estado aqui da província do Rio Grande do Sul, não é mesmo? E nós fomos colonizados, nós tivemos uma grande leva de imigrantes que se deslocaram diretamente, proveniente principalmente da região do Vêneto, da Itália, mas nós também fomos uma colônia que recebeu uma grande quantidade de imigrantes vindo dessas colônias iniciais, vindas de Bento Gonçalves, vindas de Garibaldi, vindas de Caxias do Sul, por questões de encarecimento da terra, de já falta de disponibilidade de terra, pela questão das famílias terem uma taxa de natalidade muito alta, e esses filhos buscavam novas colônias. Acabaram vindo então nessa colônia fundada em 1892, que abrangia um território muito grande, entre o Rio Carreiro e o Rio Guaporé, de Mussum até aqui a divisa no que seria hoje entre Casca e Marau. E ela alcançou um desenvolvimento econômico, uma pujança econômica muito rápida e muito próspera, calcada então na policultura desses lotes coloniais e principalmente na produção de milho, na produção de banha, produção do suíno e consequentemente na industrialização da banha, e depois também com a produção da uva e do vinho. Então isso gera um florescimento muito grande, gera o florescimento dos primeiros frigoríficos, né, na industrialização da banha, gera o florescimento dessas casas de comércio que faziam interligação entre a produção colonial e os grandes centros consumidores, gera um tráfego muito interessante na época das carretas e dos carreteiros, que trouxeram uma marca muito grande, não é mesmo, para os imigrantes que estavam aqui instalados. E esse desenvolvimento econômico acaba incidindo depois realmente na emancipação desses distritos, não é mesmo? Com a emancipação de Guaporé em 1904, né? A partir de 1º de janeiro de 1904, esses distritos que formavam Guaporé, que foi esse município-mãe, acabaram encontrando um desenvolvimento econômico tão rápido e tão pujante que floresceram nesses vários municípios que nós temos hoje, né? Desde Mussum, passando aqui a Vespasiano Correia, propriamente Guaporé, vindo aqui Serafina Correia, que abarcava a linha 11, né, que até hoje mantém uma relação muito forte com isso, Casca e hoje Evangelista, né? Todo esse florescimento econômico, todo esse florescimento cultural, todo esse florescimento social vem da imigração italiana para a nossa região. Muito obrigada, professor. Obrigada por ter escrito essa obra tão importante, né, que nos ajuda a compreender melhor a história do nosso município, né, e também a história do Brasil, né, porque essa é a história do país, tá? Então, uma salva de palmas para o professor Giovanni. Então, agora na sequência eu vou pedir para a professora Lucinda, né, para que ela também possa falar um pouquinho sobre as obras dela, né? Então,
ela é serapinense, aqui nossa vizinha, e vai comentar um pouquinho sobre a importância, né, daquilo que ele escreveu, que é um pouco da nossa história também. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui, é uma oportunidade ímpar. Eu confesso que fui pega de surpresa, foi uma casualidade, nos cruzamos pelo caminho, né? Uma ex-aluna indicou que eu seria autora desses livros, né? Então, assim, a minha trajetória de vida é assim, eu sempre fui professora estadual, particular, enfim. E nesse trabalho eu sempre desenvolvi, assim, no final do ano, como premiação, eu fazia livrinhos para agraciar os alunos, as melhores redações, as melhores poesias, e assim eu fui compilando. Após me aposentar, eu organizei um grande evento da família dos nossos descendentes, ninguém sabia de nada das raízes. Como eu percebi que naquele encontro todos estavam assim sedentos em se conhecer, eu lancei um desafio para mim mesmo, fazer um livro. Então eu peguei desde o meu tetravó, lá da Itália, antes de 1800, 1700 e tal, eu fiz uma pesquisa tão grande e fui descentralizando e compilando e nasceu o livro do meu tataravô, Giuseppe Chiarello e Giuseppa Casangato, com seus descendentes. Então eles vieram, estabeleceram lá na Bento Gonçalves e vieram vindo e terminaram em Silvina Correia. Então o livro está pronto ali. Como inexperiente, a primeira vez que eu lancei um livro, eu tirei poucas cópias, 25 dias, 400 exemplares, não tive mais. Eu tenho esse livro, mais um, dois, de relíquia só. Terminado esse livro, conversando com meus pais, também sou filha de agricultora, com muita honra. A minha mãe, centenária, de 100 anos, ela dizia para mim, ela se encantou com o livrinho e ela folheava, ela lia, mas não muito bem, né? Então ela dizia assim para a mãe, Lucinda, escreve qualquer coisa, avante que se desventeguemos de tudo. Então aquilo foi me deixando, sabe, assim, e com quem eu conversava, eu disse, bah, eu vou fazer um livro contando a história da terra natal, onde eu nasci, que é Vila Oeste, que é um distrito de Guaporé. Então assim, eu precisei me munir de muita boa vontade, de muita doação, foi um trabalho que eu coloquei, é puro amor nesse livro, porque lá em Vila Oeste, as pessoas, por causa das grandes adversidades socioeconômicas, políticas, sociais que houveram, elas tiveram que ir para outros municípios para fazer a sua vida, né? Então ali não tinha mais muito conhecimento para resgatar essa história. Então eu tive que montar em rede uma representante em Porto Alegre, uma em São Paulo, uma em Caxias, uma em Sarandi, outra em Passo Fundo, e aí eu fui colhendo e graças a Deus o livro ficou pronto, foi lançado agora no dia 15 de junho, lá em Serafina Correia. O livro foi um sucesso, está tendo, a venda já está bem, gerou assim além das expectativas, né? Então assim eu estou muito feliz, né? Claro que nem tudo dá para contar, né? Mas o mais importante eu registrei. Por quê? Porque Vila Oeste foi um polo social, industrial e comercial muito grande. E depois se perdeu e caiu numa decadência total. Precisou levar mais de meio século para ele se erguer e hoje ele se municipalizou, né? Agora é município de União da Serra. Então assim, nesse livro contém toda a saga histórica, desde os primeiros 4 desbravadores de Vila Oeste até chegar à emancipação política de 1992. Eu parei em 1992. De lá até aqui, até os dias de hoje, será outro livro. Não sei quando vai sair, né? Então, é quanto ele foi distrito de Vila Oeste. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, expor o meu trabalho. Foi uma causalidade muito boa. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Obrigada. Foi de ousadia. Agora então eu vou passar para o senhor a palavra. O senhor começa pelos 60 anos de Casca, pode ser? Por essa obra então o senhor escreveu com o seu Jair. E depois então você e o Fábio, né? O senhor e o Fábio podem falar sobre a outra obra. A segunda obra, o Fábio que vai falar mais a respeito, né?
o Fábio é parceiro na construção dessa obra e somos parceiros para futuras obras. Pretendemos viver bastante ainda. E nessa primeira obra, então, o parceiro foi o Jair Pedroso Silveira, que também viabilizou. Vamos ficar de pé que fica melhor. Viabilizou economicamente a produção desse livro, né? Nós sempre fomos professor e professor ele trabalha bastante, mas o principal objetivo não é guardar dinheiro e enriquecer, trabalha na formação de pessoas, no encaminhamento. Desculpe. No encaminhamento de muitos jovens, que especialmente no ensino de segundo grau, que trabalhamos durante muitos anos, foram dezenas, centenas e milhares de jovens que foram encaminhados a diferentes cidades do Rio Grande do Sul e foram assim muito bem sucedidos. Significa um trabalho de formação não meu, mas um trabalho coletivo, de equipe de professores, respeitado na comunidade, auxiliado pelas comunidades, né, que sempre vinham ao encontro. Como é que nós podemos ajudar a escola a desenvolver mais a formação dos nossos jovens? E em cima disso nós trabalhamos fortemente no ensino de segundo grau. E por ocasião do Sesc Centenário da Revolução Farroupilha, fomos escolhidos então para ser o coordenador de todos os eventos municipais. E com muita alegria eu enxergo aqui a minha presença, o proprietário o Romeu desse salão aqui, dessa casa, desse casarão, e a dona Neide Franciosi, que à época era coordenadora geral do Clube de Mães aqui no estado do Rio Grande do Sul, que nos deu assim um incentivo muito especial para realizarmos encontros socioculturais durante todo o ano de 1985. Foi um ano fértil, digamos assim, o ano mais fértil que eu conheci em todo o meu tempo, realizando eventos e com muitas sugestões da coordenação geral do Clube de Mães e sugestões de toda a comunidade, do Ministério Público também, era o primeiro promotor que fazia parte também desses eventos, diretores da escola. E aí, então, surgiu a necessidade de termos alguma coisa escrita e não se tinha, pouca coisa, né? Alguma coisa escrita assim, que representasse uma verdade histórica soberana dentro da nossa cidade, dentro do nosso município e dos municípios vizinhos. E aí então nós pensamos naquela época em escrever um livro e, aliás, o Gelati já estava lançando naquele momento um livro com muita colaboração de Dona Neide e nossa colaboração também, Casca, ontem e hoje. Ele um autor assim que foi muito importante para darmos o encaminhamento para esse nosso segundo livro aqui. Primeiro livro nosso do Jair e meu, que fala sobre a história da emancipação. Simplesmente a emancipação aconteceu aqui, desmembrado de Guaporé, professor. Em 1955 foi instalado o município de Casca no dia 28 de fevereiro de 1955, na ocasião em que era comemorado, junto com a Igreja Católica da Paróquia São Luís de Casca, era comemorado a festa de São Luís Gonzaga e São Judas Tadeu. Ali, naquele dia, foi instalado o município de Casca, tendo como primeiro prefeito o ex-presidente, o presidente da Comissão de Emancipação de Casca, Dr. Jorge Haroldo Monteiro Pinto, que
já é falecido, mas que depois de ser presidente, primeiro prefeito, e também presidente da Câmara de Vereadores por alguns anos, depois de ter sido prefeito, foi morar em Itaqui. E por bem se houve, naquela época, dona Neide, de nós irmos até a casa do Dr. Pico em Itaqui para convidá-lo a participar das festividades do município de Casca, que completava naquele tempo, junto com o Sesc Centenário, 30 anos de emancipação. E aí nós sentimos na carne a falta de um documento escrito que tivesse comprovação histórica, documental, da nossa emancipação, mas afinal o Pífero foi presidente e o restante. Quem foi a comissão? Quem foram os vereadores, os 7 vereadores eleitos? Como é que foi instalado? A Igreja Católica participou ou não dessa emancipação? Participou e bravamente. Bravamente. O padre vigário da época da campanha eleitoral pró-emancipação e da instalação no município era o padre Guerino Invernizzi, natural da Itália, é padre da congregação dos carlistas e veio aqui em Casca ser pároco durante 6 anos. E nesses 6 anos o município foi criado e instalado. E por coincidência da história foi instalado no dia que se comemorava a festa de São Luís Gonzaga, cujo padre também estava festejando. Falou em nome da instalação em nome do clero, na instalação do município, o Monsenhor João Bevenhu, de São Domingos do Sul, hoje com fama de santidade, né? Que representou o Seminário São Rafael, representou a paróquia São Luís Gonzaga, representou a paróquia aqui de Evangelista, que era o padre Alexandre Studzinski, polonês. Então a história da emancipação de Casca está neste livro, simples, de fácil leitura, né? E como falava o secretário no começo, na abertura, parece que eu conversei com ele que dissesse isso. Não, nós suamos, né, para achar documentos que comprovassem os fatos que estávamos festejando. Como é que nós íamos festejar uma coisa que não existiu? Nós fomos à procura, nós fomos a Porto Alegre, nós fomos na Assembleia Legislativa e aí também chamamos historiadores de renome, chamamos pessoas que eram candidatos a constituinte, futura constituinte que ainda não tinha. Aí tinha Antônio Brito, Jarbas Lima e uma porção de Jorge Alberto Mendes Ribeiro, fazendo conferências. Paixão Cortes trazemos ali para mostrar o outro lado da cultura, que não só a cultura italiana, mas a cultura e a tradição do nosso povo rio-grandense, como um todo, somado como um todo. Então o livrinho aqui é simples, de fácil interpretação, consta o nome de todos os membros da Comissão Emancipadora e consta o nome de todos os prefeitos. Quando comemoramos 30 anos do município, esse é um fato assim bem inusitado. Completou 30 anos de município em 1985, com todos os ex-prefeitos vivos. Então isso foi motivo de uma festa maior. Todos os que haviam sido mandatários primeiros do nosso município estavam lá vivos, participando das cerimônias e das comemorações dos 30 anos do município. Seu Artério, também no cinquentenário estavam todos vivos também. Nos 50 anos do município. Nos 50 anos do município, 2005. Boa lembrança. A Elisa, aliás, sempre foi o suporte
em todos os nossos eventos principais. Em 2005 todos estavam vivos. Não pôde participar da festa do cinquentenário, o Alcido Peri estava acamado e veio assim a esposa dele, que ainda está viva, a dona Genil, representando o prefeito Alcido Peri, que estava acamado. Então, é uma coisa que satisfez muito, porque podemos ler que é confiante a obra que aqui está escrita. É uma obra histórica que se baseou em documentos, especialmente no conjunto de documentos que formaram a emancipação política administrativa do município. E ser aqui evangelista, então também pretendia ser sede do município, mas uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que a comissão emancipadora não tinha nenhum membro do distrito de Evangelista e nenhum membro do distrito de São Domingos do Sul, que naquele tempo era só 3, depois foi criado Santo Antônio, Banini, e São Domingos já existia e hoje são 3 municípios. Então ali, na comissão emancipacionista, não havia nenhum membro de Evangelista e nenhum membro de São Domingos do Sul, que diziam para lá do Rio, né? Que era São Domingos e Povoado Banini. Então, justamente tendo toda a comissão do distrito de Casca, era uma força a mais. E outro aspecto importante é que a RS 324, que saía lá da costa do Uruguai, atravessava ali por Passo Fundo e Marão, Vila Maria, a RS 324 já estava com asfalto até Vila Maria e a projeção, deu certo a projeção, o projeto de engenharia do DAIA era ir até Nova Prata. E aqui a estrada de Casca até Guaporé passava aqui na frente, aqui a Rua José de Alencar, os caminhões, os transportes e tudo aqui, logo aqui, né, Cerro Romeu. Passava todo aqui o trânsito de Casca para Guaporé. E não havia no DAIA. Isso, lá na 14, né, seguia. E aqui saía de Casca, passava na Vila São Luís e ia no Parubé, e do Parubé para cá. Então, o projeto de engenharia do DAE se executou e passou lá no sul da cidade agora, né? Que é a Avenida Borges de Medeiros, e foi até Nova Prata. E aqui o asfalto veio, mas veio bem mais tarde, e passou até fora da vila aqui, né? E tem essa ligação onde tem basalto agora. Então o projeto veio, foi no tempo do governador Silval Gozelli, que passou por aí, né? E parou lá na 324, que depois fizemos uma briga homérica para ir até São Domingos, até Vanini e assim por diante, até alcançar a 285. Então essa foi uma batalha assim muito importante, porém as forças se concentraram no primeiro distrito, as forças decisivas, né? E o presidente era também o médico de Casca, que junto com o cunhado dele comprou o hospital e com um prestígio muito, muito grande. E tanto assim que em Casca foi uma diferença muito grande pelo Sim. Aqui em Evangelista o Sim até perdeu. E tem um fato assim bem interessante, mas aquilo é na leitura que vamos descobrir. Então, tá brevemente contado, mas gostaria de ficar meio dia conversando. Seu Artério era uma
joia, uma história viva. O senhor está sempre abrilhantando nossos eventos. Muito obrigada por tudo que o senhor representa para a Casca. O senhor é assim, uma preciosidade que a gente tem. Muito obrigada, senhor Artério. E agora, então, o Fábio vai falar do... Só 2 minutinhos. Sim, claro, claro. Eu não merecia entrar na lista lá. Eu só quero dizer que às vezes a gente não se sente segura de fazer um trabalho. Agora querer, não queria. Então eu não merecia nem o número ali, mas querer eu queria. Então se vocês acham que aquilo que vocês querem fazer é importante, façam, porque se saiu, foi ele que fez tudo. Eu só colaborei lá pelas lugidas, porque eu não tenho dom na oratória, mas participar não faz mal a ninguém. Desculpe. O dom da oratória a senhora tem. Obrigada, dona Neide. Fábio, então, pode compartilhar um pouquinho da tua experiência, então, da obra de vocês também? Eu fiz nós escrevemos, eu e o seu Artério, um breve livro, pequenininho, mas cheio de histórias da educação de Casca. Esse é o primeiro livro que a gente tinha programado, a gente pretende lançar outros, contando os principais fatos da história de Casca através de seus colégios. Esse conta a história do ginásio Otelo Rosa, que foi o primeiro ginásio aqui da região. Porque depois que os alunos terminavam o ensino fundamental, que correspondia até a 4ª série, eles tinham que se deslocar para outros municípios maiores, Guaporé, Passo Fundo, para concluir os seus estudos, da 5ª série em diante. Então, algumas lideranças casquenses decidiram que deveria ter na nossa cidade um colégio que atendesse a essa demanda. Havia bastante alunos, então surgiu o ginásio Otelo Rosa, que funcionava de forma gratuita. Os alunos pagavam, os pais pagavam uma pequena mensalidade, os professores praticamente davam aulas de graça, só pelo mesmo como manutenção do colégio. E ele durou 7 anos e durante todo esse período formou um monte de alunos, em torno de 100 e poucos, que depois tornaram-se lideranças dentro da nossa comunidade. E a dona Neide também foi uma das professoras, né, do colégio, e a sua irmã também, a dona Ivi, também tiveram um papel muito importante dentro do ginásio Otelo Rosa. E esse colégio posteriormente foi absorvido pelo Colégio São Luís, das Irmãs, já que não conseguia mais se manter, ele foi absorvido, continuando uma atuação muito forte das irmãs na nossa comunidade, tanto que a direção sempre do ginásio Otelo Rosa ou era das irmãs ou era dos padres carlistas. A gente pode ver também a importância, né, da congregação aqui dentro da cidade, tanto dos padres como das irmãs. E a gente pretende, no meu trabalho de conclusão de curso, eu estudei um pouco o Colégio São Luís, que posteriormente, então, ampliando um pouco mais, a gente pretende lançar um segundo momento, um segundo livro, contando a história do ginásio São Luís, que seria uma obra posterior. Vale lembrar, Fábio, que hoje funciona a Secretaria de Educação naquele mesmo prédio. No mesmo prédio funciona a Secretaria de Educação. Isso. É um prédio muito bonito, tem uma arquitetura única, vamos dizer assim, que ainda que ele está sendo ocupado e tudo mais, importante. Seria isso, eu não tenho muito o que falar, mas aqui, o livro tem muitas fontes, muitos relatos pessoais, e até ontem uma das pessoas que foi responsável por essa transição do ginásio Otelo Rosa para o ginásio São Luís, a irmã Mantina, a irmã Mafalda Seganfredo, ela faleceu ontem, e eu acho que foi um privilégio conversar com ela, porque ela trouxe assim uma memória de Casca da década de 40, 50, que é difícil de conseguir em outros documentos, e a memória dela, por mais breve que tenha sido escrita no livro, foi registrada uma perda assim, para o município, por toda
o engajamento dessa pessoa nesse processo de manutenção do ensino no município, que teve um papel de importância dentro desse cenário, vamos dizer assim, de continuidade da educação em casa. Acho que seria isso. Fábio, assim, o ginásio Otelo Rosa existiu porque existiu o seminário São Rafael. Isso, porque dentro do currículo tinha sempre as línguas estrangeiras. Isso. E quem é que sabia falar inglês e francês lá em Casca, a não ser os padres? E daí, eram padres até de São Paulo, o padre que nós entrevistamos, né, para lecionar francês e latim. Porque língua estrangeira era obrigatória, e eu acho que até hoje, né, no ensino ginasial, tanto no ginasial como no médio. E daí o Seminário São Rafael foi o suporte para a criação, né, do ginásio Otelo Rosa. Isso é algo também que de destaque, que essas lideranças casquenses não buscaram uma solução, já que haviam muitos alunos, muitos filhos de imigrantes, e não seria possível os pais pagarem a mensalidade para todos. Então eles pegaram uma ideia de ginásios cenecistas que estava sendo aplicado lá no Nordeste e trouxeram aqui para Casca. E deu certo nesse primeiro momento. Assim, pegaram uma ideia de lá e transformaram dentro da realidade casquense, do período, transformaram o ensino do município. Seria isso, né? Comissão toda, nem que seja para limpar o sapato, a entrada no começo a gente tem, sabe, pôr um pouco de atividade para a gente, de fazer alguma e colaborar, não deixa ninguém mal, participando e pagando, porque eu não sou boa, vocês estão vendo que eu não sou boa na palestra, né? Mas se tinha aqui em algum lugar, dava para ir. Trazia o recado para quem precisava. E agradecemos muito a colaboração. Assim. É importante participar. Vão na luta, que é lutando que a gente faz as coisas. Senão não faz. Então agora a gente gostaria de convidar a dona Nair também para falar um pouquinho sobre a sua obra. Essa foi minha secretária de educação lá na década de 80. Então imagine, a oratória vai ser bem diferente, né? Io anche parlo italiano se che corre se qualcuno, porque o livro é italiano. Então eu vou falar em português porque tem gente que não entende, mas senão o dialeto meu, o livro, na verdade ele foi escrito em dialeto. Por quê? Ele foi escrito por causa do preconceito que as pessoas tinham com o italiano. Não era italiano, era dialeto. Dialeto vêneto, dialeto paduano, dialeto de tutti i dialetti. Então assim, cremonês, que era meu sogro. Quando, na década de 90, quando Serafina Correa adotou a língua gramatical nas escolas, italiano. Língua oficial da Itália. Eu fui escolhida numa escola estadual para lecionar. Mas os pais e as mães, inclusive professores, não gostavam que os filhos aprendessem o dialeto, o italiano. E eu dizia para eles, eu ensino a língua do Papa. Não interessa, porque dopo vai para a cidade, olha o meu jeito de falar, sou própria italianona, né?
assim, eles diziam, profe, o meu filho vai na cidade, ele é chamado de grosso, de colono, de burro, porque que ia para a cidade e voltava falando em ti. E eu dizia para eles que no italiano não tinha o ti, Não tinha. só tinha per me, per te, não tinha o ti. Então eles não gostavam, mas faziam de tudo. E sabe o que eu fiz para conquistar os alunos? Eu passei pela cultura. Como eu tinha sido escolhida Miss Italianinha no ano de 1974 em Montauri, ia concorrer em Serafina, depois ia para Caxias, eu estudei bastante sobre a Itália, né? Se tu concorre Miss Italianinha, que tem as fotos ali, né? Aí eu passava, e depois acontece, para ser mais rápida, meu pai e a minha mãe, eles eram muito famílias. Eles contavam uma história toda noite. Toda noite tinha que escutar meia hora de jornal de Rádio Nacional, depois eram as orações italiano, aquelas que eu sei um monte, e depois tinha uma história com a moral, não tinha moral de história, meu pai e minha mãe sim sabia que ela era moral de história, mas eles queriam passar uma moral. Se tinha uma pessoa fofoqueira, eles tinham a história da fofoqueira, que está aqui. Se tinha, meu pai era ferreiro, se tinha um ferreiro envidioso, Lula havia a história do ferreiro envidioso. Assim, ele queria passar as coisas. E provérbios, tem um monte de provérbios. Por quê? Porque o meu pai e a minha mãe me educavam através de provérbios. Berivaré, filho de la polenta, stasera. Assim. Então a gente convivia em casa esse italiano. E eu peguei e comecei a passar para as crianças. E eles se interessavam nisso. Porque eles não queriam saber, eu sou a bambina, não queriam saber per me, per te. Eles queriam saber era da cultura, como vieram os italianos, como eram as casas antigamente, que eu contava, que meu pai falava que tinha que fazer um fogo na frente para a onça não atacar a casa. Essas coisas assim, eles gostavam demais. E o que eu fazia? Lá nos anos 90, eu peguei um caderno e fui escrevendo o que eu contava para as crianças. Eu fui escrevendo. E fui deixando esse caderno. Passou 8, 10 anos, aí foi depois, a língua gramatical não teve mais nas escolas, foi passando e eu lá com o caderno lá. Dr. Paulo José Massolini, que é presidente do Italiano, ele disse, Nair, se tu não editar isso ali, vai ficar morto, as pessoas não falam mais isso ali. As pessoas não sabem dessas histórias. Ricetta bella, sua sorella, bello ceto, suo fratelletto, boca de frate, il campanile bate, Deo Deolim, capo marim, barba de beco, bé, essas coisas ali, eles não sabem, ninguém sabe, ninguém fala, tu tem que editar o livro. Como é que eu vou editar o livro se eu não sei corrigir ele? Gramatical, tu tem que escrever, tu era professora gramatical. Não, gramatical eles não sabem. Aí foi ficando lá, Sílvia tinha um livro, não tinha dicionário para corrigir. E 15 pessoas, todas me disseram que não. Até Caxias, Porto Alegre, escritores. Só o único que me disse, eu vou te corrigir o livro, foi o Rovílio Costa, mas ele faleceu. Então o meu livro ficou lá. Aí, um tempo ali, alguém de Caxias, não, eu vou te corrigir o livro. Ah, não, porque eu não sei quem que tu é, imagina. Lusato não corrigiu o livro porque estava escrevendo outra coisa e tal. Veio o dicionário do Lusato, aí um escritor de Porto Alegre, que é meu amigo, Araí Riboldi, disse assim, Nair, tu tem que corrigir esse livro tu. Não interessa se tem algum erro, se não tem, tu tem que passar adiante a cultura. Aí eu peguei o dicionário do Lusato e corrigi. 8 noites, da noite até amanhã, sozinha, corrigindo o livro. Ah, apareceu algum erinho, tudo bem. Mas para mim o importante é passar adiante aquilo que não se fala mais. Le storie, le orazioni italiane, le proverbi, le poesie italiane. Quem já leu, assim... Eu sei que tem gente que presta, mas eu só quero... Tem um caro chefe aqui, que é a oração italiana.
que a Aline sabe, que é da família, que a gente aprendia de criança. Sentia que rezar ali toda noite ao redor da mãe. Memória Gabriel Dias, um de lado, assim. E daí assim a gente rezava ali todo. Que é, eu tenho de Santo Antônio também, outros, mas eu vou rezar a oração para ver vocês assim como era quando a gente era pequeno. A gente aprendia na marra as coisas, decorava elas. Não era como agora, ela era em 10 mandamentos, ela era assim. Tu não passava a primeira comunhão se tu não sabia os 10 mandamentos e tudo. Era bem assim. Agora é só celular, essas coisas. Então, meu pai e a minha mãe eram muito família e eles queriam que a gente aprendesse. E eu decorei essa oração, eu não lembro quando, bem pequenininha. Tenho 3 filhos formados, nhanca, ukigai parado. Agora, depois que eu escrevi o livro, então a minha, que tem já mestrado, daí ela está aprendendo. Mas, se não... não sabia. Então ela é assim, a oração ela é uma oração italiana, que veio da Itália, dos paduanos ali, e ela é rezada 46 dias da quaresma, e diz que quem que reza com a oração não vai ao inferno. Mas quando a gente era pequena, a gente rezava para quem não sabia e fazia a oração, pegava um santinho, ia amarrando um dia 46 dosinhas, botava num santinho e dava de presente para as pessoas, para os padrinhos e pesita. Então ela é assim. Em nome do Pai, do Filho e Spirito Santo. Amém. Chi che vuol sentire il pianto di Maria, quante siete suo figliolo in braccio, con fame, con sete, con caldo, con fredde, soi divinti siamo disposti ad andarte all'orto a predicare. Predicava 3 volte al poco, a dise fiolo mio, riguardate de ca gente, castra gente, che me ga contà e stracontà, che di cani giudei grazierà. Fui a tanto a Beata Vergine Maria, la sentia piena d'olia, si crede a fare, a vasopa na stradella, sola persona, come una donna smalva donata, Maria Maddalena se fui incontrata, con 100 donne, tutte accompagnava, tutte piangeva, tutte lagrimava, sia so basare, dis a se me stare, so che si donne pure certe, poderlo vedere mio figliolo, poderlo favelare. Maria Maddalena, guarda un poco se ti vedi mio figliolo, tu maestro, sì Madonna che ho visto, tutto vestito di bianco, con una corona e spine in testa, passava pelo e cervello, tutto su e sangue, giusto so collo buttava, saseo brearava, tanto a Beata Vergine Maria, la sentia piena d'olia, si crede a fare, va sul Monte Calvario, a vede suo figliolo tutto descalzo, mal coperto, con velo in testa, fu querto, di cani giudei, braccio tolea, Santo Sepolcro lo mettea, quando si vede suonar Santo Sepolcro, se oltre incontra San Bernardo, disi uomo, donna, se dire sta santa benedetta resion, 46 giorni da quaresma, senza coperto, non che toccherà le pene dell'inferno. E chi non la sazia farsi dire che vede a venire 11.000 vergini, accompagnar che la anima tenisto se frani, canti, soni, ame. Scuseme che sono stata massa longa. E io chi compra il libro c'ha orazione. Ma che longa, L'altro resto bianca perché senão mi passa longo. Alexandre e a Dona Maria, então, que vão trazer a fala sobre o livro Diários de um Imigrante, que também foi lançado lá no Museu Municipal Albino Busato, né? Sim, então, setembro do ano passado. Isso aí. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Nós não moramos aqui em Casca ou na região. Na verdade, até uma confissão, tá? Até 2019 eu não conhecia Casca. Aliás, nunca tinha estado em Casca, né? Nunca tinha estado. Conhecia Guaporé, porque a família era de Guaporé, né? Mas apareceram os diários. E o nome é Diários de um Imigrante, porque realmente a origem desse livro são os diários escritos pelo avô da tia Maria, Ângelo da Lacqua, que era meu bisavô, né? E ele escrevia diários. Começou em 1912 até 1952, quando morreu. E eram cadernos pequenininhos, assim, fininhos. Caderno escolar, aquela escrita com uma letrinha bem pequena para render mais as folhas, né? Então, realmente era assim. Às vezes em caderno tem matemática. Às vezes é quadriculado o tal do caderno, né? E eram 45 cadernos.
Infelizmente, desses 45 cadernos, 8 se perderam no tempo. A gente foi, aí graças à tia Maria, na verdade, que há mais de 40 anos vinha coletando esses cadernos, vinha pegando... Muito velho. Não, você é novinha, a gente sabe. Mas, na verdade, quando ele faleceu, ele tinha 15 filhos. Isso foi distribuído lá em 1952, cada um dos filhos levou uma parte dos cadernos, mais cadernos de correspondência que ele tinha, mais livros. Isso foi dividido aí por várias regiões, várias cidades aí do sul do Brasil, especialmente, né? Mas graças aí a tia Maria, principalmente, que foi com as suas tias aí, né? Com sua mãe, com as suas tias, foi buscando se conseguiram trazer alguns. A gente sempre diz, né, que ela sempre conta essa história, né? Mas que, infelizmente, os cadernos que estavam com os filhos homens foram os que mais se perderam. Porque as noras não... Primeiro que se mudavam muito, né? Eles iam para tudo que é canto atrás de onde tivesse trabalho, alimentação. Mas jogavam fora, a verdade é essa, né? E na realidade, até uma semana antes do livro ir para a gráfica, apareceram 2 cadernos. Lá em Constantino apareceram 2 cadernos. Uma menina de Porto Alegre que tinha visto na casa da avó dela. E daí... Da bisavó dela, né? Da bisavó dela, e finalmente conseguimos 2 cadernos mais, atrasou um pouco, mas conseguimos lançar. Mas então, o que é o livro, né, na verdade? É um pouco diferente daquela história que a gente sempre tem, né, que vem de pai para filho, aquela história contada, né? Que é muito importante, mas às vezes ela depende da interpretação, de filtros, né? Num diário está tudo escrito. E está escrito por quem viveu no momento que viveu. Então, eu fui conhecer Casca quando eu li lá que ele, morando lá na linha 18, ele levava exatamente 35 minutos caminhando para chegar no centro de Casca, que era onde tinha a rodoviária, né? Lá embaixo, a rodoviária antiga, né? Eram 35 minutos caminhando. Ele não voltava, nos comércios que ele ia, né? No Pedote, Bonamigo, no Busato, ou seja, todos eles ele conta, né? Ele fala nesse livro de 1.243 pessoas diferentes, que ele fala nome e sobrenome, e quem eram. O que faziam. 26 padres diferentes ele cita, das várias... Porque ele trabalhava, ele foi funcionário da prefeitura de Guaporé, ele era fiscal de impostos em todas essas linhas, então ele corria todas essas linhas aqui, né? Só que ele era um homem fora, a gente sempre diz, ele era um fora do tempo dele. Porque quem escrevia diários? Um imigrante que chegou com 10 anos ao Brasil, que nunca foi à escola, que aprendeu a ler e escrever com um vizinho de noite, que o pai dele levava ele num vizinho de noite para aprender. E ele escrevia tudo. E mais que escrever tudo, ele era apaixonado por fotos. Um monte de fotos que tem em Casca foi graças a ele, porque ele guardava todas essas fotos, né? E documentos. Quer dizer, ele foi nomeado pelo Borges de Medeiros, foi nomeado, ele era cônsul não era cônsul não, ele era representante consular, né, aqui. Até a gente comentou, para a Aline, se ela sabia que em 1935 Casca foi motivo de uma reportagem numa revista do Touring Club na Itália, que foi uma matéria que ele mandou para lá. E a gente acha que é o único livro que existe desses no Rio Grande do Sul, é esse que nós temos aí, é uma preciosidade, né, com o antigo cônsul de Porto Alegre que fez a dedicatória para ele e mandou da Itália, já tinha voltado para a Itália e mandou para ele. Então é muito rico, não é a história da família da Lacra, é a história de muitas famílias aqui da região e principalmente de Casca, né, porque ele veio para cá em torno de 1903, 1904, até 1946, quando ele foi viver com um filho em Ponta Grossa. E lá ele morreu em 52. Né? Então, assim, tem muita... Uma leitura, em alguns momentos aí, ela é muito divertida, ele era muito espirituoso. Até vou pedir para a Aline ler um trechinho aqui, na verdade, só um outro aqui, para mostrar, ele era bem espirituoso mesmo. Né? Lê essa partezinha aqui. Uhum. 1945. A minha esposa Marina está de parabéns hoje, exatamente hoje. Ela completa os seus 69 anos, pois ela viu a luz pela primeira vez, em 5 de novembro de 1876, a bordo do navio francês de nome San Martin, nas águas brasileiras. Por isto, os seus pais, Agostinho e Joana Sbardelotto, lhe puseram o nome de Marina, e como ela nasceu em água,
quis se casar com Ângelo Dall'Acqua. Era espirituoso, né? Então, assim, a principal motivação desse livro, e ele é, se a pandemia trouxe coisas ruins para todos nós, certamente, trouxe uma coisa boa, porque a gente teve tempo. A gente tinha toda essa informação, já tinha traduzido, porque até 1942 tudo era em italiano, né? Na guerra que ele foi proibido de escrever em italiano, deve ter escondido esses cadernos nesse momento aí, né? Como outras coisas, livros e tudo que ele tem, e a partir daí ele começou a escrever em português. Então a gente tinha já praticamente traduzidos grande parte dos cadernos, não todos, né? Se traduziu nesse período os restantes, e os em português, imagina que nós tivemos que ir lá e transcrevê-los, trazê-los para o computador, né? E o OCR não funciona com essa letrinha miudinha toda, nós tivemos que realmente lendo e digitando eles, né? Mas então aproveitamos esses 2 anos de pandemia e transformamos aí nessas 360 páginas, onde tem, além dos cadernos, né, tem todas as fotos que ele tinha, porque sempre que ele falava de uma pessoa, ele falava dos tumeleiros lá que tinha a fábrica de bebida, de muitos outros, né, Bonamigo, prefeito de Guaporé, todo esse tipo de coisa, ele tinha as fotos e nós íamos posicionando as fotos e fatos de acordo com o que acontecia. Um ponto interessante, nós fomos hoje de manhã aí, fizemos um passeio, né, pela segunda vez, né, nós fizemos um passeio lá no que é a Cascata do Maringá. Porque em 1935, exatamente no mês de julho de 35, ou seja, exatamente 87 anos atrás, ele foi acompanhado do fotógrafo Vivan aqui e mais uma outra pessoa que eu lembro o nome aqui, está escrito no livro, eu já não lembro, a foto está aqui dentro, né? E tirou uma foto lá, eles foram lá fazer a medição, essas coisas que eu tinha que registrar isso, né? E nós fomos hoje, exatamente 87 anos depois, tirar uma foto exatamente tentando reproduzir no mesmo ângulo, né? Que para nós era bem importante. Nós já tínhamos ido no começo do ano, mas como estava seco, a água era muito diferente daquela época. Hoje estava exatamente igual, com muita água, né? Então tudo está registrado aqui com muitas fotos e muitos documentos. Não sei se a tia Maria tem algum... Eu acho que rapidinho para as pessoas não... Eu certamente nasci numa família privilegiada porque a gente tinha um ambiente em que se gostava do saber, ler jornais, revistas, e me acostumei a ver desde menina livros em italiano que tinham sido presenteados pelo nono à minha mãe. E a gente folheava e olhava as gravuras, sempre com aquele cuidado de respeito pelo livro que o nono deu de presente para a mãe. Eram diversos, bastantes, para dizer a verdade. Mas uma coisa que eu quero que fique mais ou menos como um recado. Gente, ninguém de nós começou a sua história. Nós todos nascemos dentro da história. De uma história de família, de uma história de cidade, de uma história de país. Nós não somos seres isolados assim que nem um mosquito que anda voando em torno de nós. Nós nos pertencemos todos como promotores da história. Então, a minha história, quando fui pela primeira vez a cidade, ao lugar pequeno onde nasceu Dall'Acqua, aquele outro lugar pequeno de onde vieram meus antepassados Astolfi. Quando eu consultei na paróquia os livros do padre e li nomes antigos de Dall'Acqua, nomes antigos de Astolfi, nomes das minhas avós, eu me senti como participante daquela história. Eu me senti como parte da história daquele lugar. Eu me identifiquei como uma pessoa que já pertenceu e que pertence àqueles lugares. Copiando, traduzindo os cadernos do nono, lendo e traduzindo. Quando ele diz que vai tomar um copo de vinho junto com fulano no bar
buon amigo, Buon amigo. que frequenta o hotel da viúva Lavrati, onde ele dorme às vezes, que recebe a visita em casa do prefeito de Guaporé, que é convidado para participar de um encontro em Casco. Ele tinha que executar o seu trabalho de funcionário público ou de correspondente consular. E quando ele fala de Casca, quando ele precisou ajudar na reconstrução de Casca depois daquele Enchente. Ciclone. Oh, então a gente se sente pertencente a esse lugar. Quer dizer, a gente se identifica como também uma pessoa de Casca. Porque a história do meu avô, eu estou na história dele, ele é da minha história. Nós somos a história de Casca, portanto, eu acho que temos que infundir, inclusive nas crianças, nossos alunos, esse sentimento de que fazemos parte de uma história. Não é só a história minha, da família, é do bairro, é da rua onde eu moro, é da história dos meus vizinhos, é da história da empregada na minha casa, é da história das pessoas que estão ao nosso redor. Ensinemos isso às crianças. Elas vão sentir e vão compreender muito mais do que a gente imagina. Elas podem ir muito além daquilo que a gente pensa. Elas não vão expressar conosco, mas vai surgir um momento em que a criança vai passar adiante essa descoberta que ela mesma vai fazer de que ela pertence à história, ela está dentro da história de cada um. Estamos aqui todos agora pertencentes a este momento histórico. Então, já é tarde. Muito bem. Então, o seu Alexandre vem lá de Novo Hamburgo, né? Isso. E a Dona Maria, então, Gramado. Então, eles vêm para prestigiar o nosso evento. Muito obrigada por vocês terem vindo, todos os nossos autores, né? Fica muito, muito feliz. Obrigada, a gente é autora assim por acaso. Com certeza, porque esse momento é muito especial para nós, né? Nós, principalmente historiadores, né, da história, que isso aqui não tem preço, né? Isso aqui é uma coisa assim que vai ficar para muitas e muitas gerações depois. Como não as falas tem preço de vocês. o trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada, muito obrigada. Não tem problema. Isso é bem importante, né? Então esse é um pouquinho daquilo que a gente sempre defende, né? Que é parar avanti, né? Sim. É origem. Então levar Sim. adiante as nossas origens e o ensino é muito importante, então, para nossas crianças, né? Essa história, então, tem que ser, sim, levada para a escola, e por isso que a gente convidou vocês, né, autores que fizeram essa parte tão importante. E agora nós vamos fazer um momento de agradecimento para vocês, né? Dalla Italia noi siamo partiti con nostro onore, 36 giorni di macchina a vapore, e all'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fior. Cosa sarà la sta America? È un bel mazzolino di fior.
noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fiori. Ai saranno ninne mare saliette, lo sai adoro, lo sai adoro. Costù a ringra che io rispiette, farmi non può, farmi non può. Allora pughe tu sei matto fuglie, ti lascia sta, e non ti voglio aprire si costruie, su da guardare, su da guardare. Chiamo, chiamo, in coppa, chiamo, chiamo, in coppa, chiamo, funicoli, funicula, funicoli, funicula, in coppa, chiamo, funicoli, funicula. Chiamo, chiamo, in coppa, chiamo, chiamo, in coppa, chiamo, funicoli, funicula, funicoli, funicula, in coppa, chiamo, funicoli, funicula. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena, dopo una tempesta, bell'aria fresca, marigiana festa, che bella cosa, una giornata e sole, ma no, tu sole, che bello in te, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Quando fa notte io solo se ne scene, mi viene quasi una malinconia, sotto a finestra toia restaria. Quando fa notte io solo se ne scene, ma na, tu sole, che bello in te, oh sole mio, stai fronte a te, oh sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Grazie mille. Vieni San Domingo.